Deformidades de alma. Como é possível? Dentro da lei de sistema de trocas, a influência às vezes pode ser de física para anímica ou vice-versa, de anímica para física. Como uma influência física pode abalar a alma? E aonde é necessário um cuidado com o corpo? Quando você se detém a uma dieta, quando ela é necessária, né? Porque às vezes temos certas hipocondrias, achamos que estamos doentes e criamos algumas manias da, dentro de um conceito de perfeccionismo, regragem comportamental, padrões, mas às vezes é necessário esse cuidado. Porque veja bem, o que acontece com o obeso, o dito efeito sanfona, de tanto expandir a pele e contrair novamente, isso cria um desajuste, uma cristalização na pele em que você, mesmo que emagreça, haverá deformidades. Só que dentro de você está um aluno consciencial chamado alma, dividida em um par. Então ele está assistindo num plano acima do nosso tangível tudo o que acontece com aquele corpo. Então se você cuida dele, reflete na alma. Tu vê pelos olhos, a janela delas. E ao contrário, muitas vezes você é alguém, tá tudo ok no corpo, mas o fator sutil, pensamento e emoção desqualificados porque te fazem mal. Se não te fizessem mal, não iríamos qualificar, não teria porquê. Desce como chuva esse corpo e também o modifica. Então, corpo modifica a alma modifica corpo. Então, é muito importante. Todos os 7 corpos, ok? Não podemos banir a matéria, apesar de ser o plano mais perigoso do universo, ou dos universos, no plural, porque aqui é o único lugar que há a dor real. E o sofrimento é algo de alma. Buda esclareceu muito bem isso, só não entendeu quem não quis. Então, quando a gente vai se deparar com a alma e a alma está deformada, ou seja, saiu da formação, ela despadroniza a sua geometria, ok? Se for influência do corpo. Às vezes o corpo está bem maquiado, bem tratado, bem higienizado, e a alma está suja, ok? Ela está impura e distorcida, porque o ser, nesse sistema de aparências da personalidade, as máscaras individuais sociais, cria uma imagem, mas aquilo que está recebendo a informação tem outra. Muitas vezes a alma está distorcida por ela mesma, por esforços de autodestruição, ou às vezes por influência do corpo. Então tem gente que cuida do corpo no próprio cuidado, no apego, que nada pode ser extremo em matéria de evolução. Avisa a alma, dá vamos dizer, manda um MSN para a alma, dizendo: olha, eu estou apegado nisso aqui. Lá na extrafisicalidade, como é plano ideoplasmático, Kundalini, não despertando em seu corpo, desperta como chamas, perdão, como distorções da ideia, e vai plasmar sua alma de acordo com a sua intenção.
horas a alma está aparentando, né, aquela egoidade dela, aparentando ser forte, estar saudável, mas o que tem dentro da alma que não é visto também, muitas vezes, dependendo do subplano onde a alma trabalha, comunica o corpo físico e o corpo físico vai definhando. É o dito sepulcro caiado de Cristo. Ele dizia: lindos por fora, podres por dentro. Isso pode acontecer tanto com o corpo, como, por exemplo, você pode ter um câncer e a aparência externa, né? Ok, bem aceitável. E a alma também. Então todas essas coisas têm jogos de máscaras. Mas na alma é bem mais difícil de ocultar. Então você às vezes se depara com sua própria ânima ou ânimas de terceiros distorcidas, deformadas, e isso lhe cria um pânico, um horror. Por quê? Porque você está acostumado 24 horas a ver um padrão de forma. Você ver uma forma antropomorfa, animalizada, deteriorada, deformada, você tende a não aceitar ou não compreender. E na incompreensão gera um medo. Ok? E muito se usa na cinematografia, sétima arte, desses medos da compreensão, da descompreensão, na verdade, sob a inconstância da forma. A forma ela é sensível às impressões da mente. Ora da mente, ora do cérebro. Então, fica aquele veículo emocional no meio, entre mente e cérebro, e ele fica comprimido. É como se você o soqueasse de todos os lados, né? Como você amassasse pão, você vai dando uma forma conforme os golpes. Fica marcado, estigmatizado. Quando você começa nas experiências xamânicas, meditativas ou projetivas, lá no começo, quando você é jovem, como você ainda tem muita energia, mas a gasta de forma desregrada, eu me lembro, por exemplo, de um fato pessoal de que eu tinha medo de me olhar no espelho. Eu via deformidade na minha alma. Poxa, mas isso aqui não sou eu, mas eu estou vendo que é eu. Eu me movia para o lado para ver se sou eu. Ah, é eu lá, ó. Os movimentos são iguais. Não é um sósia meu e nem um mímico me imitando. Sou eu mesmo. Colocava a mão no meu rosto, aí sou eu. Estou deformado. Eu voltava pro corpo horrorizado, mas eu não desisti. Poxa, eu tenho que resolver isso. Em vez de eu me, vamos dizer, me departar da minha própria realidade, eu enfrentei ela. E eu via que conforme mais, eu ia passando o tempo e eu me desenvolvendo, eu via que a minha forma ia tomando cada vez mais a forma do meu físico. Porque no físico eu tinha uma aparência jovem, aquela consistência de Prithvi, né? Quando a gente é jovem, a gente é muito Prithvi, muito terra. Tanto é que a gente, né, se alimenta, olha a adolescência, absorção, tudo é muito terrestre, muito firme, as carnes firmes, os ossos. Depois, conforme vai, o corpo vai deteriorando e a alma vai melhorando, é incrível. Por isso que o idoso, né, todo mundo quer morrer idoso, por quê? Porque tu vai estar bem mais em paz, provavelmente, do que se você desencarna no meio do interregno. Vai ser bem mais difícil de digerir a vida que passou. Parece que fica faltando, né? Gostinho de quero mais. Então, eu vejo hoje a minha alma diferente. Por exemplo, hoje se eu espelho minha alma com a compreensão que eu tenho, a minha alma está até mais bela do que o corpo. Eu estava falando com uma irmã em box, que faz tempo que eu estou vendo uma mulher, e ela me conhece e eu sei que eu conheço ela. Só que não presencialmente. Eu nunca estive presencialmente em corpo presente físico. Mas eu conheço aquela pessoa, pela voz. Nós somos o som da nossa voz. Isso nunca muda. Sempre tem algo em comum. E também somos os nossos olhos.
Então, quer dizer, a gente sempre tem uma partícula de mental, que é a voz, o som, plano de Vaiu, e uma partícula da imagem, os olhos, é o que nos sobra de astral e mental de outras vidas. Então você sempre vai reconhecer um mesmo ente, porém em diferentes atuações em cada vida. Pode ser que você lembre desse ente até de outra vida. Você pode também se deparar com uma vida sua, antiga, e você se identificar pela sua voz e pelos seus olhos, janela da alma. E a voz é a janela do espírito. Perdão. Então, vícios físicos também. Agora que eu tossi, eu lembrei do tabagismo. Foi até bom eu tossir. Malhas que vem para bem. Eu tenho que falar disso. Você agride o físico, mas no físico, a pessoa fumou. E não deu nada. Meu avô, por exemplo, morreu com 80 e poucos anos, morreu de tristeza numa cama, uma hemorragia gástrica por ter pedido a minha avó meses antes. Ele não saía mais da cama. E ele fumava. Não desenvolveu câncer, nem traquenite, né? Aquilo de esse picarro que a gente tem. Mas bem provavelmente o meu avô teve que se sanar depois de alguma instalação, né, médica extrafísica. Porque meu avô depois ficou com uma fumaça na alma. O seu aura era pura fumaça. Quem olha os olhos dos desavisados, nossa, coisa demoníaca. Não, é um ser bom lá dentro, só que com uma fraqueza, um vício, que imprimiu na alma e não imprimiu no corpo. Então esse sistema de trocas e influências, e essas verdadeiras influências, acontece em nós mesmos, gente. Você não precisa estar perdendo tempo, desgastando a sua vida, procurando que é ocupado lá fora. Se você analisar dentro, você, nem se tiver poder lá fora, você não vai ter tempo para se deter. Porque você está ocupado a ver os poderes que te dominam e te dão alavancamento, por outro lado, dentro de si. Então hoje eu vejo a minha alma mais nítida. Vi a minha irmã, está aí no grupo, só que ela estava com o cabelo pintado de preto, cabelo escuro, e eu não quis ser arbitrário de dizer eu estou te vendo diretamente nas minhas projeções. Só que hoje ela me manda uma foto, olha só, pintei o cabelo, ela pintou de preto. Eu identifiquei na hora, chegou a me arrepiar, me deu um choque intuicional. Eu vi aqueles olhos bem amendoados, bem expressivos, e aquele cabelo pelo ombro. Se trata dela mesmo. Por quê? Porque o astral, olha só, a escola deturpa o plano astral, porque ele é solução, é ali que tem que resolver, então você nunca olha ele. E ele ainda cometem a gafe filosófica de dizer que ele é passado. Na verdade, o astral hoje, com a subida, ok? Frequencial chamado Era de Aquários, de água passamos para o fogo-ar. O que acontece? Por quê? Porque antes era terra, água. A era de peixes. Porque a terra está sempre debaixo dos mares, dos rios. E o calor do sol e o ar se interpenetram no próprio ar. Então, na verdade, nós estamos já presenciando um saque do futuro. Então, quer dizer, o astral, que é fogo, ele também é ar, então ele é futuro. Então, você está no astral, dependendo do seu subnível, onde você possa ter uma nitidez, como a de vigília, e onde você está, sua consciência deve estar, de pertencimento local, você já vê o futuro, e não o passado. O passado você vai ver nas primeiras subdivisões do astral, ok? A partir lá do astral mental, porque tudo está dentro do mental, está dentro do astral, o astral dentro, né? Você vai ver o astral de novo lá no mental, e o mental você já vai ver aqui no astral. Aqui não, ali, né, em frequência. Dependendo do subnível, você já vê o futuro. Então eu já vi qual era a tendência daquela irmã que tinha o cabelo loiro, pintado de loiro, e o que ela iria fazer. E eu não questionei nenhuma vez, irmã, você vai pintar o cabelo? Eu não perguntei nada sobre cabelo. E ela aparece com o cabelo preto, eu identifico a pessoa. E no identificar eu vi o quanto
A alma dela, até a elogiei, anímica, a nível anímico, porque geralmente as almas são distorcidas. Eu vejo aquela, eu pensava até que era um guia, muito luminoso, muito vivo, muito vistoso e simétrico, sem deformidade, monstruosidades anímicas. Porque é uma pessoa que se cuida em corpo e tem uma boa seleção de emoções e pensamentos. Pessoa muito calma, muito convicta, segura e apaziguada consigo mesmo. Essa é a sua garantia de perenização da alma, talvez para o futuro. Porque a natureza ela aprecia a beleza, Bel is, né? Qualidade de Bel, Deus, que é perfeito. Apesar dele criar o caos para voltar a ser feito e passar do feito, perfectos. Então essas monstruosidades não entram, porque a Kundalini ela é muito perspicaz nas intenções. Se a coisa, a feiura foi não é uma coisa que deve ser reprimida. Existir um bullying social ou cósmico. Não, mas é para caracterizar, ok? Como para caracterizar o baixo, o sinal é sempre para baixo, não é? Uma seta para baixo. Para cima é uma seta para cima. Quero dizer que as duas setas são uma boa ideia e outra uma má ideia? Não. Não está identificando a intenção, está identificando a direção. Então a feiura é um direcionamento do desajuste. É algo que não está formado. Pode ver, quando você vai mexer na massa, se você não dar uma forma, até você dar a forma, ele está a caminho. Então fica deformadinho no começo, né, em espécie, né, quando ainda está integral a matéria-prima, depois você molda. Então o desajuste, o defeito, o mal, esse conceitual, é ainda um caminho para o bem. E o bem, quando ele deixa de ser bem, ele se, né, volta a ser ambiental de novo e se distorce. Então a gente vai dizer mal. Mas não existe isso a nível cósmico, só no conceitual humano. E vira um elemental isso. E imprime naquela alma. O próprio conceito. Então, por exemplo, a pessoa muito amarga fala de poder, quer destruir a tua alma, começa a temer poder, temer doença antes de você ficar doente. Você já está adoecendo a alma. É 2 palitos, gente. 2 palitos para você adoecer. É como se você pedisse para a alma, me adoeça aqui fisicamente que eu estou precisando, porque é o que eu quero. Porque se você não quisesse, você nem pensava. Não há como querer aquilo que não se sabe, aquilo que não se quer. Ok? Se você pensa, já está existindo. Penso, porém existo. Então eu vejo a alma dessa minha irmã e eu vejo quanto, né? E eu conheço já, por conversar com ela me dá a sua biografia, seu comportamental, sem eu pedir. Eu vejo que, nossa, eu já faço uma linkagem, acende a lâmpada na minha mente. Ah, essa é a causa. A causa agora é embaixo e o efeito é em cima. Às vezes, na maioria das vezes, a causa é em cima e o efeito é embaixo. Mas nesse caso está se revertendo. Isso é consciência na matéria. São pessoas que realmente estão subindo em frequência. Eu estou me sentindo assim também. Eu tinha a alma deformada, hoje a minha alma está mais bela que o corpo. E por Kundalini entender as intenções, né, ela vai fazendo a logística de conforme ações e intenções. Aí o feio não consegue passar de certo subpiso, porque é aceito só a beleza. É quase uma triagem de top models do universo. Mas a própria pessoa mesmo se sente, por exemplo, ela está monstruosizada por si própria, deteriorada por si própria, detonada. Ela mesma vai se sentir pequena e não vai querer entrar nos mundos da consciência. Não que não esteja aberto para ela. Até a gente fala aí dos mestres, não vêm belos, eles vêm com intelecto para linkar, né, o povo daqui, muito distante, sem memória, relembrar e religar-se. Mas eles não religam ninguém. Eles só te lembram qual é o caminho para colocar o fio a flecha na tomada.
e acender a sua própria luz. Então é muito interessante e importante isso você saber que você quer, né? Você anseia por paz de espírito, né? Um futuro céu, um paraíso terrestre. E você influencia-te de baixo para cima com o quê? Com o que você fala, com o seu comportamento, né? Claro que o comportamental, gente, tem coisas que a gente não segura. Por exemplo, urinar, defecar, vomitar, parir, fome. Tem coisas que a gente não tem como modificar. Mas o nosso conceito dentro disso, quanto a gente age com o corpo físico dentro disso, isso pode ficar tão uma potência tamanha que penetra daqui para lá agora por frestas atômicas, que está tudo aberto. Então, se uma janela está aberta, você pode tanto entrar ou sair, é como uma porta. Tanto pode vir de lá para cá a influência de você mesmo com você mesmo, anímico ao físico, ou do físico para lá. E a mesma via que entra é a que sai. E você com seus medos, né, com os seus comportamentais, ou é muito agitado, né, que só trabalha demais, ou procrastina demais, ambos esses extremos cria um campo magnético que atinge a alma. Mas vamos dizer que seu corpo você equilibra tudo, como eu faço, yoga, escola de iniciação, religião, você ora, você faz tudo certo, politicamente correto, trabalha e paga tudo certo. Mas dentro da alma você tem os complexos de inferioridade ou superioridade. O que que acontece? Vai imprimir na alma. A janela está aberta de lá para cá. São sentidos inversos de influência de si mesmo a si mesmo, mas a janela e a porta é a mesma. A portabilidade é a mesma. Só muda o sentido. E agora, daí você cuidando do corpo, te deu câncer. Te deu cirrose sem você fazer uso de substâncias agressivas, tóxicas. Tem mulheres, gente, tendo às vezes cirrose e nunca beberam. Tem pessoas tendo câncer de pulmão, de cérebro, sem nunca ter se detido ao tabagismo ou o consumo de entorpecentes, ok? Ou de metais pesados como chumbo. Às vezes não tem contágio nenhum, porque é a alma imprimindo isso, por frestas atômicas. Deformando o corpo, e a alma está lá, parece que está bonitinho. Por isso que muitas vezes você vai ver alguém que morreu, desencarnou devido a um processo muito traumático, muito drástico, como um acidente de carro. Foi queimado, foi esmagado, né? Morreu, sabe, de N maneiras, e você vai ver lá a película da alma, porque a alma ela é oca, ela não tem órgãos, ela é energética, para ela poder ser transponível, porque quarta dimensão é o fora e através, você enxerga. Então ela tem que ser oca, não pode ter resistência matérica, como o corpo físico você não consegue, né? Tem que fazer uma cisão para poder atravessar. Apesar que uma bala e uma faca atravessa. O que mostra o quanto a matéria não é sólida, né? Ela é todos os estados da matéria junto. Que é essa coisa, esse projeto aqui. Inclusive a carne é uma coisa assim incógnita até hoje, né? Ela não é uma esponja nem é uma rocha. É uma coisa entre as duas coisas. Mas é muito interessante essa sistema de trocas de influências, né? Lei das influências, na verdade, não é uma coisa externa, gente. É uma coisa interior. Cada corpo desse te influencia. Tem horas do dia, por exemplo, os ciclos circadianos cerebrais, que ele capta algo mais de corpo astral, em que você está mais emocional, por exemplo, pela manhã, ok? Dar à luz é a mãe. E à tarde, aquele solaço é o pai, você começa a pensar melhor, atividade. Pode ver que você trabalha bem melhor no turno da tarde do que no turno da manhã. E depois ainda tem a noite, entre a madrugada, a noite, a hora de dormir e a madrugada. Tem gente que é mais proativo na madrugada, que já está chegando perto do pai.
né? E no começo da noite a mãe, né, recolhendo, tapando-te com as suas saias, a natureza com a noite. Então é muito importante a gente saber disso, como funciona, que a gente pegar e querer ter uma alma vistosa, saúde anímica, espiritual e física, e a gente se deter a medos, a crença, a sua mania, seu fanatismo, obcecação por times, né, por jogos, por opiniões políticas, raiva da política, aceitação pela política, que tu é de um lado, que é do outro, isso tudo imprime na tua alma. E conforme tu vai te desencilhando, vai te desapegando, vai te desinteressando por todas essas coisas, a alma começa a ficar leve. Veja, é como eu moro na roça, eu percebo, eu trabalho também com poda. Árvore com muita fruta, muito peso de fruta, rói no primeiro vento. E a alma é a mesma coisa, é muito fruto não digeríveis, frutos já apodrecidos. E isso cria um peso. É a mesma coisa o peso da vida com a velhice. O peso, por exemplo, do lipídio, do glúten, né, da pessoa que tem obesidade mórbida, deforma. E a alma é a mesma coisa. Quanto mais conteúdo, menos beleza. Paz vivencial a todos. Molde, embeleze a sua alma. Se desapegue.